Olha essas notícias aqui comigo. Fundos imobiliários baratos chegando a pagar até 16% de dividendos no ano. Aí beleza, você vê essa informação. Ou então, ações com potencial de dobrar de preço. Que nem diz essa outra notícia aqui mostrando 5 dessas ações. E essas são algumas das reportagens típicas que você encontra todos os dias na internet. E aí, independente do que tem dentro dessas matérias, não vamos entrar nisso, mas a promessa delas é uma só. Ganhe mais dinheiro com fundos imobiliários ou com ações. E é por isso que muita gente fica com a dúvida. Na hora de pensar em rentabilidade, quem é melhor, ações ou fundos imobiliários? E eu vou te responder isso sem ficar em cima do muro hoje, nesse vídeo. E antes da gente começar, me conta aqui embaixo, você prefere o quê? Ações ou fundos imobiliários? Tem mais o que na tua carteira hoje? E aí, beleza, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui no vídeo de hoje é saber que a gente está comparando duas coisas completamente diferentes. Por um lado, a gente está falando de imóveis, investimentos em imóveis, que historicamente no Brasil é muito comum. Afinal de contas, quase um terço dos brasileiros da classe média tem alta intenção de comprar imóveis. Por outro lado, a gente está falando de investimento em negócios, em empresas. E aí nisso entra toda uma nova geração de empreendedores que fala: para você ficar rico, o caminho é empreender, abrir uma empresa nova. E isso é verdade no teu dia a dia, né? Para você abrir novas empresas, quanto na bolsa de valores também. Muita gente falando que você pode multiplicar a tua riqueza através das empresas da bolsa. Então aí os grandes investidores para dar aula. Louis Barsi, Warren Buffett, caras que estão fazendo isso já há muitas décadas. E à primeira vista, a gente tem a impressão de que investir em imóveis através de fundos imobiliários é mais seguro. Afinal de contas, o valor do aluguel tá pingando ali na conta todo mês e varia muito pouco. E os imóveis tendem a corrigir a inflação ao longo do tempo. Isso tende a ser verdade. E aí, no caso das empresas, a gente vê algo muito diferente. A complexidade é muito maior. A gente está falando de vários setores diferentes possíveis para as empresas e isso é muito mais complexo. Energia, saneamento, e aí vai para serviço, para tecnologia. Empresas tomam dívida, elas podem quebrar, inclusive acontece pra caramba. Com fundos imobiliários isso nunca aconteceu no Brasil. E os dividendos das empresas não são tão constantes quanto é no caso dos imóveis, dos fundos imobiliários. E é justamente por causa dessas diferenças que a gente vê o preço das ações variar de forma muito diferente do que dos fundos. É só a gente observar como se comportou os dois índices principais do Brasil na última crise, ali em 2020. Enquanto o IFIX caiu de fevereiro até março de 2020 cerca de 22%, no mesmo período o Ibovespa, principal índice de ações, chegou a cair 41%. Agora, na hora da volta da valorização, a coisa foi diferente. Enquanto o IFIX subiu 22% 12 meses depois do pico da crise, o índice Ibovespa subiu 71% nos mesmos 12 meses. E é claro que existem milhões de razões por conta disso, ciclo de juros, ciclo de inflação e por aí vai, mas aqui já dá para ver a primeira e principal diferença de fundos e de ações. As empresas podem crescer muito mais, se valorizar muito mais. É o caso de uma VEG da vida, por exemplo, que subiu mais de 21.000% nos últimos quase 20 anos. E coisas como essas aqui você não vai ver em fundos imobiliários, nem espera ver 20.000% em fundos. Por outro lado, grandes casos de desvalorização como o da Oi, por exemplo, caiu mais de 99,9% ali, vai ser praticamente impossível no fundo imobiliário, porque as empresas do Brasil têm risco sim de falência, isso acontece todos os anos. Só que nos fundos imobiliários, como eles não podem tomar dívida, geralmente o risco de falência é praticamente nulo, principalmente porque as obrigações, ou seja, as contas que os fundos imobiliários têm a pagar, são sempre em valores menores do que os seus próprios ativos. Ou seja, no pior dos casos, o fundo imobiliário vai vender os imóveis que ele tem ali, os CRIs que ele tem na carteira, e vai devolver a maior parte desse dinheiro para os cotistas. Beleza, a primeira conclusão aqui é que de fato fundos imobiliários são menos arrojados, têm menos volatilidade do que as ações. E aí muita gente numa hora dessa pensa: Felipe, então se tem menos risco, fundo imobiliário deve render menos. E aí vamos para a comparação agora dos dois ativos para a gente tirar essa dúvida. E aqui a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira e mais fácil delas é comparar o índice Ibovespa, principal índice de ações do Brasil, com o IFIX, principal índice de fundos imobiliários. E aí quando a gente olha para os últimos 12 meses, a gente vê a linha laranja, que representa o IFIX, rendendo um pouco mais de 7%, enquanto que o Ibovespa está rendendo um pouco mais de 5%. Ou seja, fundos imobiliários está um pouquinho acima ali, é quase um empate técnico. Agora, um ano é muito pouco. Vamos olhar de 2013 para cá, nos últimos 10 anos, a gente vê algo muito similar. A linha azul do Ibovespa rendeu 111%, enquanto que a linha laranja rendeu cerca de 100% ali dos fundos imobiliários. Praticamente um empate técnico também. Agora, a gente precisa perceber nessa imagem aqui que quando a linha azul sobe, ela sobe mais do que a linha laranja, e o oposto também é verdade. Quando a linha azul cai, ela cai mais do que a linha laranja, mostrando justamente a diferença de volatilidade desses dois ativos. E aí, beleza, aqui a gente não tem uma resposta muito clara de quem rende mais. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para outro mercado um pouco mais maduro
maduro, que é o mercado lá dos Estados Unidos. E aqui a gente pode comparar de um período de 1971 até agora, a linha azul, que significa o índice de All Equity REITs, ou seja, todos os REITs, que é muito próximo a um fundo imobiliário lá nos Estados Unidos, e comparar isso com o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos na linha vermelha. O que a gente vê aqui é uma distância gigante dos REITs para as empresas. Então já temos uma resposta um pouco mais clara. E é claro que vale um disclaimer aqui. O REIT, ele não é completamente igual a um fundo imobiliário, principalmente porque o REIT lá, ele é considerado como uma empresa de fato. Ou seja, ele pode sim tomar dívida na bolsa e isso torna o investimento mais arriscado, agora com uma projeção de retorno um pouco mais alta também. E aí, beleza, Estados Unidos a gente viu que os REITs têm uma rentabilidade muito maior historicamente. Vamos comparar agora no mundo todo para ver se isso continua sendo verdade. E aí a gente vê esse gráfico que parece complicado, mas basicamente a gente tem a linha azul escura, que significa todos os REITs ao redor do mundo todo, e a gente vê essa linha azul clara, que representa um índice de ações de todos os países desenvolvidos, exceto a América do Norte, os Estados Unidos. E o resultado, olhando de 2005 para cá, ou seja, nos últimos quase 20 anos, é que os REITs do mundo todo tiveram uma rentabilidade quase praticamente igual a todas as empresas do mundo desenvolvido, tirando os Estados Unidos. Ou seja, rentabilidade muito próxima. Opa, então uma das conclusões que a gente tem que tirar aqui é que dá para ganhar dinheiro muito similar com as duas classes de ativos. E que, como os próprios gráficos mostraram, nesse período curto que a gente tem de história, não tem uma resposta de quem rende mais. A próxima pergunta que fica é: será que tem como você selecionar ações e fundos imobiliários para render acima do Ibovespa, dos REITs e acima dos grandes índices de mercado? Que afinal de contas, você abre aqui o peso do Ibovespa aqui no Brasil e você vê que nas 5 primeiras posições a gente tem basicamente 50% de peso do índice. Ou seja, o índice é muito concentrado e nem sempre as melhores empresas que você quer estão ali nas primeiras posições do Ibovespa. E aí, será que se você tivesse um método para comprar e vender as ações mais corretas para a tua carteira, que foquem em dividendos para você ganhar mais dinheiro, será que não dava para ter um resultado melhor que o Ibovespa? E a resposta é sim. A gente descobriu algo desse tipo testando a máquina de dividendos, que tem uma rentabilidade que é praticamente 5 vezes o Ibovespa nos últimos 25 anos. Inclusive, você pode ter acesso a como é que essa estratégia funciona e 7 ações que estão atualmente dentro da máquina de dividendos, dentro das 10 maiores pagadores da bolsa. É só você baixar um e-book que eu deixei aqui gratuitamente para você, no primeiro link da descrição do vídeo, ou nesse link que eu vou deixar aqui em cima para ti. Aí agora o negócio começa a ficar diferente, porque se tu tem uma estratégia realmente correta, dá para você ganhar muito mais dinheiro com ações. E aí pergunta: será que isso é verdade também para fundos imobiliários, Felipe? Porque afinal de contas, no IFIX a gente tem algo parecido. As 5 primeiras posições significam 20% do índice e nem sempre você quer aquelas ali. Ora, se você tem uma estratégia para selecionar fundos imobiliários mais baratos, que tendem a render acima da média do mercado, faz sentido você ter uma rentabilidade acima do IFIX também. Foi o que aconteceu no caso da S-Rank, a nossa estratégia sistemática de selecionar fundos imobiliários que teve uma rentabilidade acima do IFIX e até do Ibovespa. Se você quiser conhecer mais dessa estratégia, me conta aqui nos comentários que eu trago informações sobre ela nos próximos vídeos. E é com esses gráficos que eu te mostro, fica claro que dá para ganhar dinheiro com as duas classes de ativos e dá para ganhar muito mais dinheiro do que a média. Agora, só tem uma forma de você ganhar ainda mais dinheiro do que com cada uma desses ativos, com as estratégias de seleção de ativos, que é você combinar as classes de ativos e nunca investir em um ou outro apenas. A gente resolveu testar que se você investir em ações do Brasil, em ações lá dos Estados Unidos para você dolarizar sua carteira também e em fundos imobiliários, você chega numa alocação como essa aqui, ó, que seria uma alocação extremamente arrojada para investidores que têm um pouco mais apreço ao risco, mas que querem um pouco mais de retorno. E o que a gente vê é que realmente, nos últimos quase 20 anos, o retorno de uma carteira como essa foi muito maior do que o Ibovespa. Quase 3 vezes o que o Ibovespa rendeu e praticamente o dobro do CDI no mesmo período. Ou seja, com cada uma das classes de ativos, com estratégia mais clara para você investir em ações, em fundos imobiliários, e juntando essas classes de ativos, você, investidor, vai encurtar aí muito o teu período para você viver de renda. E é justamente com toda essa metodologia que a gente ajuda os nossos clientes aqui do serviço de Wealth do Clube do Valor a investirem muito melhor o patrimônio deles e alcançarem mais rápido os sonhos deles. Isso é para aquele cara que não tem tempo no dia a dia para estudar um pouco mais, se aprofundar e fazer a sua estratégia por conta própria. Ou, principalmente, para aquele cara que não é um profissional do mercado financeiro. O cara é médico, é empresário, é engenheiro, ou trabalha como autônomo na sua área, juntou um patrimônio ali que pretende sustentar a tua família nos próximos anos e você não quer fazer aquilo ali de qualquer forma, você quer alguém que tenha metodologia. E são justamente essas famílias que já investem mais de R$1,5 bilhão conosco do Clube do Valor hoje em dia. E você pode conhecer o nosso serviço de forma gratuita hoje, para você que está assistindo esse vídeo. Eu combinei com um dos nossos especialistas de investimentos que eles vão designar 1 hora do tempo deles gratuitamente para olhar para a tua carteira específica. E aí checar se tem alguma coisa ali que pode melhorar, fazer toda uma revisão contigo sem te cobrar nada. O único pré-requisito para isso é que você tenha pelo menos R$300 mil para investir. Ou então muito mais que isso. 1 milhão, 5 milhões, 20, 50 milhões. Essa metodologia vai te ajudar a ter uma renda muito mais previsível e
mais rápido na tua carteira. Se fizer sentido para ti, eu vou deixar um link de um formulário para você preencher aqui em cima ou no segundo link da descrição e um de nós da nossa equipe vai ligar para ti, vai entrar em contato contigo para te entregar essa análise gratuita. Agora, se você quiser continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu te mostrei detalhe por detalhe como é que você faz para ter uma renda de R$10.000 por mês de renda passiva com fundos imobiliários. E se teve pelo menos uma informação do vídeo aqui de hoje que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, aí você se inscreve no canal Sou Dividendo que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.